Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre platonismo. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre alegoria ou mito da caverna. Então, uma interessante metáfora que Platão utilizou para explicar a sua teoria das ideias. Vamos lá? Então, na alegoria ou mito da caverna de Platão, Platão utilizou-se de uma metáfora para explicar sua teoria do conhecimento, sua teoria das ideias. É um assunto importante para o estudante do ensino médio, mas também é um assunto que certamente será revisto por aqueles que, por exemplo, escolherem direito lá nos níveis de graduação e pós-graduação, dado a sua importância. E também é um assunto que contribui para as reflexões de todos nós na nossa vida diária, no que diz respeito a deixar antigos preconceitos, deixar de lado falsas percepções da realidade ou meras opiniões e partir aí em busca de um conhecimento verdadeiro. Então, a alegoria da caverna. A alegoria ou mito da caverna é uma metáfora que Platão utilizou para explicar a sua teoria filosófica. Trata-se do início do livro 7 da República, um dos trechos mais famosos e conhecidos da história da filosofia. É uma tese interessante utilizada por Platão para explicar sua teoria do conhecimento. Então, vamos ver um significado de dicionário do termo alegoria. Então, é a representação de uma ideia por meio de imagens. Então, veja, alegoria significa representar uma ideia utilizando-se de imagens. Exemplo, uma alegoria da justiça. Então, diferentemente do símbolo, a alegoria é um simbolismo concreto. O simbolismo está para o sentimento, assim como a alegoria está para o pensamento. E 2, relato apresentando um problema filosófico sob forma de simbolismo. Exemplo, a alegoria da caverna de Platão. Então, no livro 7 da República, Platão narra uma história que se tornou célebre com o nome de mito ou alegoria da caverna. Então, referirmos a mito da caverna está correto, porque é uma história contada por Platão, é uma narrativa, né, que pretende transmitir um conhecimento, assim como as demais narrativas mitológicas, ou alegoria, como nós acabamos de ver no significado, e a utilização de simbolismo também para transmitir uma ideia. Então, o seu objetivo é fazer compreender a diferença entre o conhecimento grosseiro, que vem dos nossos sentidos, de nossas opiniões, que é a doxa, e o conhecimento verdadeiro, ou seja, aquele que sabe aprender sobre a aparência das coisas, a ideia das coisas. Então, vamos ver o que foi isso. Aqui a imagem para nos ajudar a compreender aí a alegoria da caverna do Platão. Então, Platão narra uma história onde que tem prisioneiros, né, que passaram a vida toda aqui, ó, acorrentados no fundo da caverna. Então, existia um muro aqui que separava o prisioneiro aqui do fundo da caverna para a entrada da caverna. Ele ficava voltado para os fundos, né? Aqui passava uma estrada onde as pessoas passavam aqui carregando, né, imagens. Então, imagem de pessoas, imagem de animais, imagem aí de plantas, e essas imagens, através da luz, né, do fogo que tinha da caverna, elas eram projetadas na parede. E o que esses prisioneiros conseguiam ver era a sombra dessas imagens projetadas na parede. Então, para eles, a realidade era isso aqui. Então, Platão quer nos mostrar que quando nós estamos aí utilizando apenas os nossos sentidos, nós conseguimos observar, né? Ele faz essa comparação com essas sombras, com essas falsas percepções da realidade que estão no fundo da caverna. E aí nós precisamos, assim como um desses prisioneiros, utilizando-se aí da dialética, utilizando-se da reflexão, utilizando-se da busca do conhecimento, nos libertar aqui dessas algemas e sair dessa caverna. Então, Platão narra a história de um desses prisioneiros que se libertou e foi em busca do conhecimento verdadeiro. E quando ele chegou do lado de fora da caverna, né, utilizando a dialética, utilizando a busca do conhecimento, uma busca constante, né, e gradativa do conhecimento, ele chega lá e consegue ver, através da luz do sol, a verdade, né, a essência das coisas. Então, ele consegue ver aqui
a floresta, consegue ver a cidade, consegue ver as montanhas, as nuvens, os animais, as pessoas, assim como elas são em sua essência. E aí ele percebe que aquilo que ele via lá na caverna não era verdade, era uma falsa impressão da verdade. Para Platão, esse que consegue fazer essa escalada, essa saída da caverna, ele é o filósofo, é aquele que busca o conhecimento. E quando ele atinge o conhecimento verdadeiro, quando ele chega lá em cima, no que na aula anterior nós percebemos que seria o mundo das ideias, ele tem que voltar para a caverna, segundo Platão, e chamar os demais companheiros que estavam lá no interior da caverna, no que dentro da teoria das ideias que nós já estudamos seria o mundo sensível, e falar com seus companheiros: olha, saiam daí dessa situação, que isso aí é mentira, isso aqui não é a verdade, isso aqui é uma falsa impressão, isso aqui são meras opiniões, são preconceitos. Venham comigo que eu vou lhe mostrar a verdade. Vamos ver um pouco mais dessa história de uma forma agora em que ela é contada de uma forma escrita. Então, numa caverna cuja entrada é aberta à luz, encontram-se alguns homens acorrentados desde sua infância, com os olhos voltados para o fundo, não podendo locomover-se nem virar as cabeças. Um fogo brilha no exterior, iluminando toda a caverna. Entre o fogo e a caverna passa uma estrada ladeada por um muro de altura de um homem. Na estrada, por detrás do muro, vários homens passam conversando e levando nas cabeças figuras de homens e de animais, projetadas no fundo da caverna. Assim, tudo que os acorrentados conhecem do mundo são as sombras dos objetos fabricados. Mas, como não sabem o que se passa atrás deles, tomam essas sombras por seres vivos que se movem e falam, mostrando serem homens que não atingiram o conhecimento verdadeiro. Platão descreve o processo dialético através do qual o prisioneiro se liberta, e lutando contra o hábito que se tornava mais cômoda de sua situação de prisioneiro, sai em busca do conhecimento da verdade, passando por diversos e sucessivos graus de conversão de sua alma, até chegar à visão da ideia de bem. Uma vez alcançando esse conhecimento, o prisioneiro, agora transformado em sábio, deve retornar à caverna para ensinar o caminho aos outros prisioneiros, arriscando-se, inclusive, a ser rejeitados por eles. Então, pessoal, vejamos de novo aqui na nossa caverna, aqui os conceitos utilizados por Platão. Então, aqui no interior da caverna seria o mundo sensível, não é isso? Dentro da sua teoria das ideias. Quando o prisioneiro se liberta e sobe, né, sai da caverna, ele estaria usando aquilo que Platão chamou de ascensão da dialética. Da dialética. Então, utilizando-se aí da busca do conhecimento gradativo, como nós já vimos na aula sobre a teoria das ideias do Platão, né, passando por diversos estágios e buscando conhecimento pouco a pouco, o homem conseguiria chegar para fora da caverna, onde seria então o nosso chamado por Platão em suas três ideias de mundo inteligível ou mundo das ideias. Então aqui o prisioneiro ia encontrar a ideia, ele ia encontrar o que Platão chamou de essência. Então ele ia sair do mundo sensível, né, e ia conseguir chegar ao mundo inteligível, ou mundo das ideias, a essência. Esse prisioneiro que consegue se libertar, para o Platão, é o filósofo. Ele que consegue contemplar a ideia de bem. Então, isso será abordado lá na aula sobre a filosofia de política de Platão, que isso tem a ver também com a sua filosofia política, né? O filósofo, aquele que consegue chegar no mais alto grau do conhecimento, que consegue contemplar a ideia de bem, seria aquele em melhor condições de governar, porque sabendo da ideia de bem, ele poderia
reproduzir isso na sociedade, reproduzir isso na administração da sociedade. Mas vejamos, a ideia de bem, ela é representada aqui nessa alegoria pelo Sol. Então, o Sol é aquilo que ilumina e permite ele conhecer aí a essência, né? Então, a vegetação, a natureza, o homem e os seres de verdade. E esse filósofo que conheceu a verdade, ele precisa voltar, ele precisa retornar aqui na caverna para poder aí ajudar seus companheiros e dizer para eles, ele voltar aqui à caverna, falar com os demais escravos, fala assim, venham através da busca do conhecimento, através da filosofia, encontrar a ideia verdadeira. Então, é essa a ideia que Platão pretende transmitir na sua alegoria da caverna. Mas como a alegoria da caverna, nós dissemos que são imagens que nos tentam passar ideias, vamos ver o que significa cada uma dessas imagens. Isso é algo que pode ser objeto, por exemplo, de uma avaliação. Então, vamos lá. O que seria a caverna dentro da alegoria da caverna? A caverna é o nosso mundo, é o mundo onde nós vivemos, é o mundo aqui das sensações, da experiência, aquele que Platão chama de mundo sensível. Os escravos acorrentados são os homens. Homens e mulheres somos nós que vivemos nesse mundo. E o que são as correntes? São as paixões e a ignorância. São aquelas falsas percepções da realidade que nós temos, que aquela forma de conhecimento, às vezes, de uma opinião, né, de alguém falou, a gente viu, a gente acha que é. Bom, as imagens ao fundo da caverna são as nossas percepções sensoriais. Então, Platão já mostra, desde a sua alegoria da caverna, que elas podem nos enganar, né? As nossas percepções sensoriais podem ser falsas, né? Não transmitir aí realmente o conhecimento verdadeiro. Bom, o que foi a libertação dos escravos? Significa a ação liberatória da filosofia. A filosofia, né, a busca do conhecimento, permite nos libertar aí dessas correntes aí da ignorância. Bom, a aventura do escravo fora da caverna. Então, a aventura do escravo fora da caverna é a experiência filosófica. É essa experiência de conhecer a verdade, de buscar o conhecimento verdadeiro, um conhecimento filosófico, né? Aquele conhecimento que é fundamentado, é um conhecimento que tem início, meio e fim, é um conhecimento que busca aí as origens e a fundamentação daquilo do objeto do conhecimento, daquilo que vem sendo estudado. E o sol que ilumina o mundo verdadeiro? O sol, para Platão, é a ideia de bem. Seria a maior e mais importante das ideias. É claro que o filósofo, né, na sua aventura fora da caverna, vai conhecer a essência das coisas, várias outras ideias, mas o sol representa aí o topo da dialética, que é a ideia do bem. E o regresso do escravo? Platão acredita que é o dever do filósofo de envolver a sociedade na experiência da verdade. Então, o retorno do escravo simboliza essa dever que o filósofo tem de voltar e dizer para os outros, né, vamos buscar o conhecimento verdadeiro. Pessoal, se nós quisermos 2 filmes para ajudar a ilustrar a alegoria ao mito da caverna, nós podemos pensar em Matrix, né, a sua primeira versão, onde os personagens vivem em 2 mundos e, notadamente, é possível perceber que ele está tratando aí do mundo sensível e inteligível. Inclusive, no filme tem uma passagem que ele cita uma frase de Platão, né? Em cima da porta tem aquela frase que Platão escreveu em relação a Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E outro filme também interessante é o Show de Truman, o Show da Vida, onde o personagem principal, né, representado por Jim Carrey, vive numa cidade cenográfica. Então, percebe-se também que ele vive num mundo aí de ilusão, num mundo que não é verdadeiro, né? E depois, ao longo do filme, ele vai descobrir que aquilo dali não é verdade, ele começa a usar sua razão, começa a buscar conhecimento verdadeiro, até ele chegar no mundo aí que seria o mundo inteligível, o mundo das ideias, e perceber que ele estava aí numa falsa percepção da realidade. 2 filmes muito interessantes que ajudam a ilustrar o mito da caverna. Então, pessoal, era sobre isso que nós queríamos falar. Você, aí na internet, no YouTube, consegue encontrar vários vídeos
né, várias animações que falam sobre o vídeo da caverna, né, o mito ou alegoria. Isso ajuda também muito na compreensão, e vocês podem usar a mão aí dessas facilidades para estudar um pouco mais. Espero ter contribuído um pouquinho e até a nossa próxima aula.